Quando você pensa em uma abelha, o que vem à sua mente? Mel? Picada? Um inseto pequeno voando entre flores? Nada demais. Agora imagine acordar amanhã e metade dos alimentos simplesmente não existir mais. Não por falta de dinheiro, não por guerra, mas porque algo minúsculo desapareceu. Essa é a parte que quase ninguém entende. A abelha não é importante porque produz mel. Ela é importante porque mantém o sistema vivo. E o mais assustador? O mundo só percebe isso quando ela começa a sumir. Nós fomos ensinados a valorizar o que é grande. Grandes máquinas, grandes construções, grandes tecnologias. Insetos não entram nessa conta. Mas a natureza nunca funcionou assim. Ela depende do pequeno, do repetitivo, do silencioso. A abelha não chama atenção. Ela não ruge, ela não corre. Ela trabalha. E trabalha tanto que o mundo inteiro se apoia nela sem perceber. Uma única abelha parece irrelevante, mas uma colmeia funciona como um organismo inteiro. Cada uma sabe exatamente o que fazer, sem líder visível, sem ordens gritadas. E isso acontece há milhões de anos, muito antes de qualquer civilização humana existir. O mel é só o subproduto mais famoso. O verdadeiro trabalho da abelha é outro: polinização. Quando uma abelha pousa em uma flor, ela não está só procurando alimento. Ela está transportando vida. Grãos microscópicos passam de flor em flor, permitindo que plantas se reproduzam. Sem isso, a planta até cresce, mas não produz frutos. Agora pensa nisso com calma. Maçã, café, tomate, morango, amêndoas, cacau. Grande parte do que você come depende diretamente das abelhas. Não indiretamente, diretamente. Sem abelhas, o supermercado não quebra. Ele esvazia. Antes de continuar, responda mentalmente. Você já tinha parado para pensar que sua comida depende de um inseto? Se isso te surpreendeu, deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar aparecendo. E comenta, qual alimento você não viveria sem? Agora sim, o mel. O mel não é apenas açúcar natural. Ele é um dos poucos alimentos do planeta que nunca estraga. Potes de mel encontrados em tumbas egípcias ainda estavam próprios para consumo milhares de anos depois. Isso não é coincidência. O mel é antibacteriano, anti-inflamatório, cicatrizante. Ele foi usado como remédio muito antes da medicina moderna existir. Feridas, infecções, problemas respiratórios. Tudo isso já foi tratado com mel. Não porque era a tradição, mas porque funcionava. Produzir mel não é simples. Uma única colher de mel exige milhares de viagens de abelhas entre flores. Cada gota representa esforço coletivo. E aqui está algo que quase ninguém pensa. As abelhas não produzem mel para nós. Elas produzem para sobreviver. O mel é o estoque de energia da colmeia. É o que mantém todas vivas durante períodos difíceis. Quando retiramos mel em excesso, retiramos segurança. E quando esse equilíbrio é quebrado, a colmeia sente. Agora vem a parte mais preocupante. As abelhas estão desaparecendo. Não de uma vez. Não com alarde. Elas somem devagar. Pesticidas, monoculturas, mudanças climáticas, falta de diversidade de flores. Tudo isso cria um ambiente hostil. E o problema é que o colapso não acontece na hora. Ele acontece depois. Quando a produção cai, quando o preço sobe, quando a comida falta. Sem abelhas, o mundo não acaba no dia seguinte. Ele empobrece. Menos variedade, menos alimentos frescos, mais alimentos artificiais. A dieta humana ficaria limitada, mais cara, menos nutritiva.
e a natureza inteira sentiria o impacto. Plantas, animais, ecossistemas inteiros. Tudo conectado por algo pequeno demais para respeitarmos. Nós somos uma espécie curiosa. Dependemos de algo minúsculo, mas agimos como se não dependêssemos de nada. Tratamos a natureza como recurso, não como sistema. Mas a abelha não negocia. Ela responde ao ambiente. Quando o ambiente adoece, ela vai embora. E quando ela vai embora, o aviso já foi dado. Talvez a pergunta não seja o que acontece se as abelhas desaparecerem. Talvez a pergunta real seja: por que só damos valor a algo quando começamos a perdê-lo? A abelha não produz apenas mel. Ela produz equilíbrio. Ela produz alimento. Ela produz continuidade. E se até algo tão pequeno sustenta tanto, talvez a maior lição seja esta: o mundo não depende do que é grande. Depende do que nunca paramos para agradecer.